Olá, queridos alunos do Colégio Limite, tudo bem? Eu sou o Rafa e hoje vamos trabalhar mais um vídeo da oficina Enem. Hoje trabalharemos a competência 6. Olha só, interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Legal, interpretação de gráficos e tabelas hoje, tá? Um conceito que não é difícil. Eu costumo dizer que quando uma questão, não só no Enem, qualquer vestibular, quando ela te fornece o gráfico ou uma tabela, ela te deu tudo. Você só precisa saber analisar, interpretar a questão e extrair os dados corretamente. Vamos lá? Mais uma vez, pessoal, eu trago aqui algumas estatísticas da avaliação de matemática com esses percentuais que são aproximações, tá? Boas aproximações. Aqui eu quero chamar a atenção para esses 18%, né? 18% aqui da prova, dependendo então da interpretação de gráficos e tabelas. É um percentual considerável quando você olha o 18%, só que na realidade, na prova, existem muito mais. Existem mais questões do que 18%, tá? Porque, por exemplo, aqui, estatística e probabilidade, muitas vezes os dados estão dispostos, tá? Em gráficos e tabelas. O item 1, interpretação de gráficos e tabelas, eu penso em questões que dependem de uma maneira muito simples, tá? De conceitos muito simples sobre gráficos e tabelas, sem depender de outros conceitos matemáticos. Mas, por exemplo, nesse item 2, diversas questões, que também está indicado aqui por 18%, diversas questões, tá? Vão depender da interpretação de gráficos e tabelas. Além do item 3 aqui, que é a grande parte da prova, né? Operações básicas, porcentagens, equações e problemas. Muitas vezes, os dados da questão são fornecidos através de gráficos e tabelas, tá? Inclusive questões de geometria plana ou espacial, tá? Alguns dados podem estar dispostos em gráficos e tabelas, e além da interpretação dos gráficos e tabelas, você deve fazer alguma operação, trabalhar com alguma habilidade geométrica, alguma habilidade matemática de modo geral, tá bom? Vamos lá, então, vamos compreender bem essa competência 6 da nossa tão importante prova do Enem. Vamos lá. Então, essa competência 6, né? Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, interpolação, interpolação e interpretação. O que significa isso, pessoal? Basicamente, na competência 6, nós vamos selecionar informações e gráficos e tabelas para fazer inferências. Vai ter uma habilidade que vai deixar isso muito claro, tá? Inferência seria uma dedução, uma interpretação de resultados por meio lógico. Então você vai utilizar o seu conhecimento lógico, sua habilidade lógico-matemática para fazer essas deduções e interpretações a respeito de gráficos e tabelas, tá bom? Vamos para as habilidades? Habilidade 24, utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. Então, nessa habilidade 24, você vai basicamente analisar gráficos e tabelas para procurar uma conclusão. Na habilidade 25, resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. Então, a resolução de problemas matemáticos vai exigir aqui outras habilidades, né? Outros conceitos matemáticos, não só a inferência. Você não vai só analisar e interpretar. Nessa habilidade 25, você vai precisar de diversos conceitos. Vai precisar de conceitos algébricos, né? Trabalhar com sequências, trabalhar com cálculos percentuais, tudo bem? Para solucionar um problema que está proposto na questão. Já a habilidade 26, analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos.
Nessa habilidade 26, nós procuramos analisar gráficos e tabelas para escolher uma situação que é favorável ao problema que foi proposto na questão, tudo bem? Então, nós não vamos ter aqui, muitas vezes, um resultado direcionado, numérico, nós vamos escolher uma situação que favoreça o que está sendo proposto na questão a partir da interpretação dos gráficos e tabelas. Nós vamos fazer agora uma análise sobre diversas questões para compreender bem as habilidades e a diferença da exigência dessas habilidades nas questões. Vamos lá? Primeira questão do Enem de 2012, olha só. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram... Bom, basicamente, nós temos aqui no eixo X, no eixo das abscissas, né, os meses de janeiro a dezembro, e no eixo Y, no eixo das ordenadas, nós temos aí a evolução das vendas em reais, tá? Os valores não interessam, eles nem são colocados. O que interessa é encontrar os meses que apresentam a maior e a menor venda absolutas do ano de 2011. Simples. Temos aqui, né, a habilidade 24, né, uma análise bastante simples sobre o gráfico e bastante direta. Você vai procurar o ponto mais alto e o ponto mais baixo que está sendo apresentado no gráfico e já podemos concluir que esses pontos de maior e menor venda ocorrem respectivamente em junho e agosto. Junho apresenta o ponto mais alto e agosto o ponto mais baixo do gráfico. Uma questão bastante simples e um modelo de questão bastante comum na prova do Enem. Temos que tomar bastante cuidado para não errar as questões fáceis. Vamos lembrar da metodologia TRI, teoria da resposta ao item. Errar uma questão simples e muito fácil diminui significativamente a sua nota. Tudo bem? Próxima questão. O termo agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de, mais uma vez, uma questão que depende de uma análise sobre esse gráfico e para a gente chegar a uma conclusão. Procuramos aqui um período de queda da participação percentual do agronegócio no PIB. Bom, basicamente você vai olhar aqui, ó, de 2003 a 2006, certo? O gráfico vem diminuindo, atinge aqui seu valor, depois ele volta a subir. Então, esse período de queda aconteceu entre os anos de 2003 e 2006. Só isso. Gabarito, alternativa C, entre 2003 e 2006. Temos aqui, então, o período de queda, ok? Olha só essa próxima questão. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 as alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete como mostra o gráfico. Sim, não ou não sei avaliar. Então, sim, 67%, não, 25%, não sei avaliar, 8% do pessoal. Tá. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Bom,
Mais uma vez, eu faço uma análise sobre esse gráfico e tem aqui sim uma operação, né, um cálculo muito simples, mas basicamente eu tenho que pegar o percentual de não no gráfico, 25%, e fazer uma operação muito simples, né? Você vai calcular 25% de 279 e vamos ter como resultado 69,75. Obviamente, esses percentuais são arredondados, tá? Então 69,75, ou aproximadamente 70, né, responderam não à enquete. Agora é só encontrar a alternativa mais de 50 e menos de 75. Tudo bem? Lembrando que o percentual 25%, né, é um quarto do total. Você pode, inclusive, arredondar esse 79 e fazer de cabeça, tá? Até por isso, a habilidade 24, você só analisa o gráfico e já procura a informação na alternativa. Tudo bem? Uma falsa relação. O cruzamento da quantidade de horas estudadas como desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, a prova do PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Dos países com notas abaixo da média nesse exame, aquele que apresenta maior quantidade de horas de estudo é, mais uma vez, a habilidade 24. Uma simples análise, temos que saber interpretar bem esse gráfico, né? Pessoal, o que nós temos num gráfico como esse aqui apresentado? Ó, ele está indicando que esse ponto aqui é a média, né? Tudo bem? Então, as horas de estudo e o valor da hora média, tá? E as notas do PISA aqui, tá? Num eixo Y, por exemplo, tá? Ele está falando o seguinte, dos países com nota abaixo da média, não é? Notas abaixo da média. Então, esse pessoal que está aqui para baixo, tudo bem? Esse pessoal que está aí para baixo. Bom, eu tenho que procurar aquele que apresenta a maior quantidade de horas de estudo. Então, essa flechinha horizontal está mostrando a quantidade de horas de estudo, né, dos 7 aos 14 anos. Então, desses países abaixo da média, é só notar que Israel é aquele que está mais à direita, ou seja, é o que está abaixo da média e apresenta uma maior hora de estudo dentre esses países abaixo da média. Tudo bem? Então, fazendo essa análise direta, nós conseguimos concluir que o país é Israel, tá? Que apresenta, então, a maior quantidade de estudos estando abaixo da média. Beleza? Habilidade 24, então, análise direta de gráfico. Vamos agora para Enem 2014. Uma empresa de alimentos oferece 3 valores diferentes de remuneração a seus funcionários de acordo com o grau de instrução necessário para cada cargo. No ano de 2013, a empresa teve uma receita de 10 milhões de reais por mês e um gasto mensal com a folha salarial de 400 mil reais, distribuídos de acordo com o gráfico 1. No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria. Os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. O número de funcionários em 2013 e 2014 por grau de instrução está no gráfico 2. Então temos aqui, né, a distribuição da folha salarial, certo? Então 12,5% para ensino superior, 12,5% para ensino fundamental e 75% para ensino médio. Né? Quantidade de funcionários por grau de instrução, ó, anos de 2013. Então, aqui no ensino fundamental, 50, ensino médio, 150, superior, 10. No ano de 2014, aumentou. Ensino fundamental, 70, ensino médio, 180 e ensino superior, 20. Beleza, vamos ver.
Qual deve ser o aumento na receita da empresa para que o lucro mensal em 2014 seja o mesmo de 2013? Bom, aqui nós vamos analisar esses gráficos e operar, realizar operações matemáticas para poder tirar a conclusão. Habilidade 25, resolução de problemas. Bom, de acordo com a folha salarial, pessoal, temos ali, ó, no ensino fundamental, 12,5% sobre aquele total de 400 mil da folha, certo? E dividido pela quantidade, que é 50. Então, temos aqui 1.000. No ensino médio é 75% para 150, 2.000. Ensino superior, 12,5% dos 400 mil e eram 10. Então, temos aqui 1.000, 2.000 e 5.000, certo? Após aumentar o número de funcionários, nós vamos ter, então, 70 para 1.000 vezes 1.000, 180 vezes 2.000, nessa segunda faixa que encontramos, e mais 20, né, lá do pessoal do ensino superior, ganhando 5.000, tudo bem? Então, ela vai para 530. Certo? Então, se a folha era de 400 mil, agora ela está indo para 530 mil. Vamos sempre responder exatamente o que foi perguntado. Ó, qual deve ser o aumento na receita para que o lucro de 2014 seja o mesmo de 2013? Bom, houve aqui, então, um aumento de 130 mil, quer dizer que a receita da empresa deve ser aumentada, então, em 130 mil, para que o lucro dessa empresa continue o mesmo. Gabarito dessa questão na alternativa B. Então, podemos notar que é uma questão que não depende apenas da análise do gráfico e de uma inferência, né? Utiliza raciocínio lógico para resolver. Não. Aqui nós temos que analisar os gráficos, extrair dados do problema e organizar a resolução desse problema. Tudo bem? Muito cuidado com as palavras-chave, né? Lucro mensal seja o mesmo de 2013, né? O lucro mensal de 2014 tem que ser o mesmo de 2013. E a pergunta é, qual deve ser o aumento na receita da empresa? Bom, então a gente vai ver qual é a diferença, né, do custo com a nova folha em comparação com o custo da folha do ano anterior. Como há um aumento de 130 mil, a empresa deve ter uma receita aumentada também em 130 mil reais. Alternativa B. Próxima questão, Enem 2012. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo, tanto durante a semana, segunda-feira a sexta, como no fim de semana, de sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. Então, temos aqui a rotina juvenil, assistir à televisão, as atividades domésticas, atividades escolares, atividades de lazer, descanso, higiene e alimentação e outras atividades. Durante a semana, então, 3, 1, 5, 2, 10, 3. No final de semana, no fim de semana, 3, 1, 1, 4, 12, 3. Legal, quantidade de horas, né? Bom, de acordo com essa pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira, de segunda-feira a domingo, nas atividades escolares? Então, você vai ver aqui, ó, atividades escolares durante a semana. 5, certo? 5 horas por dia. E no fim de semana, 1 hora por dia. Tudo bem? Bom, aqui temos então a habilidade 25, porque para fazer o cálculo, para realizar o cálculo da quantidade de horas do tempo, nós vamos ter que utilizar a habilidade matemática. Vou ter que multiplicar, fazer a soma total, juntar, tudo bem? Para encontrar esse total de horas do tempo, tá?
Bom, analisando então os dados da tabela, né? São 5 horas por dia estudando em cada um dos 5 dias da semana e mais 1 hora a cada dia do fim de semana. Então aqui você vai fazer uma conta, você vai operar. Então eu vou fazer 5 vezes 5, dá 25 horas, mais 1 hora no final de semana vezes 2 dias, né? Sábado e domingo, totalizando então 27 horas por semana. É uma conta muito simples, né? Uma operaçãozinha bem simples, é só analisar o gráfico e fazer essas operações, tá? Mas temos aqui evidenciada a habilidade 25 nessa questão, bom? Gabarito então dessa questão, alternativa E. Então, essa questão bem simples, direta, não tem muito mais o que falar. É só fazer a multiplicação das horas e encontrar o total na semana. Beleza? Enem 2012. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4 e que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando o produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso. E a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Então tá ali a tabela das notas desse jovem, né? Temos ali, ó, matemática 5.9, depois 6.2, 4,5 e 5,5. Português 6.6, segundo bimestre 7.1, 6,5, outro 4, as notas de geografia, as notas de história também. Então dessas 4 disciplinas, ele tem ali as 4 disciplinas, os 4 bimestres, ele quer fazer a média através de um produto matricial, né? Então lá embaixo fala, para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por... Pessoal, aqui nós temos que utilizar multiplicação de matrizes, né? Multiplicação de matrizes, habilidade 25, tudo bem? Então aqui eu não tenho só que analisar uma tabela e extrair resultado, não. Aqui eu tenho que saber operar, tá? Eu tenho que lembrar muito bem de como é que funciona o produto matricial. Falando em produto matricial, vamos recordar aqui, ó. Se eu tenho uma matriz A de ordem M por N, ou seja, com M linhas e N colunas, e quero multiplicar à direita por uma matriz B, essa ordem vai ser N por R, por exemplo, tudo bem? Por que N de novo? Porque esse produto matricial só existe se o número de colunas da matriz que está à esquerda for exatamente igual ao número de linhas da matriz à direita. Então, se A é M por N, B tem que ser N por uma outra letrinha aqui, R, certo? Essa matriz C, né, vamos chamar essa matriz de matriz produto, né, o produto resultante de A por B, da matriz A pela matriz B à direita, vai ter ordem, então, M por R. Como que funciona a ordem da minha matriz C? Eu tenho que ter o número de linhas da matriz que está à esquerda com o número de colunas da matriz que está à direita. Então, é o número de linhas da A, M, com o número de colunas da B, R. Legal, tá aí, então, essa matriz C, chamada então de matriz produto, ordem M por R, e só existe a matriz C se essa matriz A, de ordem M por N, né, tiver o número de colunas igual ao número de linhas da matriz que está à direita. Beleza. Então, a gente pode pensar que essa matriz aqui das médias, vou colocar aqui do lado, ó, a matriz M das nossas médias, né, das médias do menino, é uma matriz de ordem 4x4, tá? Ela tem 4 linhas por 4 colunas. Então, a matriz que eu vou multiplicar, essa outra matriz, vamos chamar de matriz N, tá? Essa matriz N, vou colocar um pontinho aqui da multiplicação. Essa matriz N, ela tem que ter obrigatoriamente 4 linhas, tudo bem? Por quantas colunas? Bom, essa minha matriz que eu vou multiplicar, né, ela tem que ter 4 linhas, e analisando aqui, ó, a única que tem 4 linhas é na letra D e na letra E. Então, ela vai ter que ter uma coluna. Vamos entender por quê. O resultado, né, vai ser a nossa matriz produto, vou colocar aqui igual, ó, vai ser igual a matriz produto de ordem 4
por 1, tá? 4 linhas com uma coluna, beleza. Essa matriz produto vai fornecer as médias, e realmente vai ter que ser uma matriz coluna, porque eu quero a média da matemática embaixo, média de português logo abaixo, média da geografia e, por último, a média da história. Então, realmente, o resultado tem que ser uma matriz coluna. Logo, a matriz que eu procuro é uma matriz N4 por 1. Legal, beleza. Então, já ficamos entre as alternativas D e E. Agora é só pensar. Como nós queremos obter a média, por exemplo, ali na matemática, eu tenho que somar, né, os valores das notas ali no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre e dividir tudo por 4. O que é equivalente a eu pegar 1/4 do primeiro bimestre, mais 1/4 do segundo, mais 1/4 do terceiro, mais 1/4 do quarto bimestre, ou seja, eu estou realizando o produto matricial da linha 1 pela matriz coluna 4 por 1 e eu quero 1/4 de cada nota. Logo, essa matriz que eu devo multiplicar a matriz obtida a partir da tabela é a matriz 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tudo bem? Uma matriz coluna de ordem 4 por 1. Tenho 4 linhas e uma única coluna. Tá certo? Próxima questão, Enem 2012. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes de acordo com a seguinte tabela. Eu coloquei a tabela e repeti o gráfico do valor das ações, tá? Então, olha só, temos um primeiro investidor que comprou às 10 e vendeu às 3 horas da tarde. O segundo comprou também às 10, que é o horário de abertura do pregão, tá? E vendeu às 5. Outro da 1 às 3, depois das 3 às 4. E o quinto investidor comprou às 4 e vendeu às 5 horas. Beleza. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Mais uma vez, habilidade 25, eu vou precisar aqui resolver o problema, ou seja, eu vou precisar encontrar qual foi o investidor que teve o maior lucro com a operação no dia, tudo bem? Com a compra e com a venda das ações. Pessoal, aqui temos que fazer a continha, não tem jeito, né? Mas dá para você começar a fazer análise pelo gráfico. Olha só, se eu for investidor por investidor, ó, o primeiro, né? Ele lucrou 460 menos 150, né? Já que ele comprou às 10 e vendeu às 3, né? Às 10 horas 150, né? Depois, às 3 horas da tarde, aqui ela atinge o pico máximo, né? Então ele comprou no valor da abertura e vendeu aqui no valor máximo. Teve R$310 de lucro, tudo bem? Investidor 2, das 10 às 5, então ele foi ali do valor também de R$150 para R$200, tudo bem? Às 5 horas da tarde, então R$200, né? Que é esse valor aqui, tá? Nesse último ponto. Comprou na abertura e vendeu exatamente no fechamento ali, né, do pregão, tá? Então, lucrou 50. Investidor 3, ó, da 1 da tarde às 3, então ele também vendeu ali às 3 horas, no ponto máximo, né? R$460, mas ele comprou a 380, comprou, né, a 1 hora da tarde, então a 380. Então, teve um lucro aqui de 80 e os dois últimos, se você fizer análise, eles tiveram prejuízo, né? Ele comprou no horário e vendeu, né, logo abaixo. Olha só o 4. Ele compra às 3 horas da tarde e vende às 4. Então, ele compra aqui no valor mais alto possível e vendeu no valor mais baixo possível que está aqui. Então, esse aqui é o que se deu pior, né? O investidor 4, né? Ele teve R$360 de prejuízo. E o investidor 5 também comprou lá às 3 horas da tarde, quando a ação estava no ponto mais alto, né? Imaginaram que ela ia subir mais ainda, só que ela despencou. E aí ele vendeu, né,
aqui às 17 horas, com R$200, ficando com R$200. Então, comprou por 260, vendeu por 200, teve prejuízo de R$260. Então, é fácil de perceber, né, que o primeiro investidor, né, comprou na abertura e vendeu às 3 horas da tarde, no ponto mais alto ali no gráfico, foi, né, o que obteve o melhor negócio, ou seja, foi aquele que teve o maior lucro na operação, tá, com aquele mesmo volume. Alternativa A, investidor 1, então, teve o maior lucro dentre os 5. Temos aqui, olha que interessante essa questão, uma análise de uma tabela e também a análise de um gráfico. Né? Nós temos que fazer a leitura na variação do tempo da tabela e o comparativo no gráfico para saber quem lucrou mais, quem se deu melhor ou pior nessa questão. Tudo bem? Investidor 1, então, teve o lucro de 310. Foi o que fez o melhor negócio. Próxima questão. A produção agrícola brasileira evoluiu na última década, de forma diferenciada. No caso da cultura de grãos, por exemplo, verifica-se nos últimos anos um crescimento significativo da produção da soja e do milho, como mostra o gráfico. Então, temos aí soja, milho, beleza. E tem também um gráfico acompanhando ali arroz e feijão. Tá. Pelos dados do gráfico, é possível verificar que, no período considerado, a produção de alimentos básicos dos brasileiros... O que aconteceu? Bom, aqui, pessoal, a habilidade é a 26. Por quê? Porque nós não vamos utilizar aqui algum conceito matemático. A gente vai fazer uma análise, só que nós estamos procurando a questão da situação favorável ao que foi proposto. Então, qual que é a melhor alternativa? Qual que é a alternativa que melhor se adapta ao que foi proposto nesse problema do Enem de 2004? Olha só. Bom, a gente vai pensar o seguinte, pessoal. Quando a gente pensa na produção de alimentos básicos dos brasileiros, pessoal, a gente está falando de arroz e feijão, né? Arroz e feijão, certo? Se você for analisar aqui a soja e o milho também, basicamente, a partir do ano 2000, houve ali um crescimento, mas foi por conta da venda desses produtos para o mercado externo, tá? Então, a partir do ano 2000, o Brasil começa a exportar muita soja e milho, principalmente a soja, tá? Por isso, há esse crescimento significativo da produção de soja e do milho, como ele cita aí no gráfico. Mas, respondendo exatamente o que está sendo perguntado, olha só, então, no período considerado a produção de alimentos básicos dos brasileiros. A gente pode olhar aqui em 92, né? Esse pontinho aqui associado ao arroz, tá? E o pontinho também associado ao feijão. E comparando aqui até 2004, do arroz teve um leve aumento, talvez também aqui no feijão, praticamente a mesma coisa, né? Então, a alternativa que melhor se adapta ao que está ocorrendo aqui é a letra A, tá? Então, esses alimentos básicos dos brasileiros, tá? A gente pode notar que nesse período, tá? A produção cresceu muito pouco, tá? Então, a melhor alternativa é a A, ok? Habilidade 26, nós estamos então analisando gráficos e tabelas, procurando a situação favorável, tá bom? Enem de 2010. O gráfico expõe alguns números da gripe H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde. Então, temos aí um gráfico, os números da campanha da gripe, beleza, adultos entre 20 e 29 anos, gestantes, doentes crônicos, indígenas, crianças de 6 meses a 2 anos e os trabalhadores da saúde, que já está mostrando aqui na barrinha, né, os 100%, tudo bem? Então, totalmente imunizado. Vamos lá. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe AH1N1 é a categoria de
Mais uma vez, habilidade 26. Estamos procurando aqui a situação favorável no problema proposto, tudo bem? A partir de uma análise direta do gráfico. Bom, eles estão falando, que entre as demais categorias, tá? A que está mais exposta ao vírus. Bom, a que vai estar mais exposta ao vírus, com certeza, é aquela categoria que foi menos imunizada, tudo bem? Então, a categoria que tem a menor imunização, segundo o gráfico, né, é a categoria dos adultos entre 20 e 29 anos. Olha só, a barrinha termina aqui, pessoal, certo? 40 e alguma coisinha, vamos chutar aqui um 41, 42%, certo? Então, é a menor barra. Se ela é a menor barra, tá? É a categoria que está menos imunizada e, consequentemente, mais exposta ao vírus. Alternativa D, habilidade 26. Próxima questão, Enem 2019, quentinha essa daqui, hein? Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts-minuto, em função do tempo T em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6 com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Deixa eu destacar uma informação importante aqui. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia. Consumo acumulado de energia. Vamos lá. Então, temos aqui, né? Energia em 0 minutos, 0 energia. Tudo bem? 0 de energia. E aí a gente vai. Primeiro minuto, 20. Segundo, 35. Então, houve um aumento de 20 para 35 de 15 watt-minuto, certo? Depois, foi para 40, aumento de 15. Então, esse número que está sendo indicado aqui à direita, né, no valor de y, a ordenada de cada ponto, é, na verdade, a energia acumulada. Tudo bem? Tá. E aí nós temos aqui os cômodos. Cômodo 1, 20 watts. Cômodo 2, 13. Cômodo 3, 2 watts. Cômodo 4, 15 watts. Cômodo 5, 5. E o cômodo 6 aqui na cozinha, 10 watts. Então, nós temos que prestar atenção no acumulado e a quantidade de watts para saber de qual cômodo estamos falando. A sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é... Bom, então eu procuro aqui, mais uma vez, a situação que favorece a sequência de deslocamentos pelos cômodos, né, da residência. Legal. Então, vamos pensar. Olha só. No primeiro minuto, então, 20 watts-minuto. Então, com certeza, 20, ele tem que estar no cômodo 1, que é a sala, certo? Como a próxima aqui, 35, há um aumento de 15 watts-minuto, houve esse aumento de 15 watts-minuto, então 15 ele só pode ter vindo agora para a suíte, tudo bem? Suíte, que é o cômodo 4. Depois há um aumento, né, de 35 para 40, mais 5. 5 só pode ser banho, cômodo 5. De 40 para 55 no próximo minuto, né? De 40 para 55, aumento de 15 watts-minuto. Então, 15 de novo, ele volta para a suíte. Né? Depois de 55 para 75, há um aumento de 20 no quinto minuto. Então, 20 watts-minuto, cômodo 1, voltou para a sala.
75 para 85, aumento de 10. 85 para 105, aumento de 20. 105 para 120, aumento de 15 watts-hora. Então, você vai olhar 20, 15, 5, 15, 20, 10, 20, 15 e analisar quais são os cômodos. Então, a sequência de cômodos vai ser 1, 4, 5, 4. Em seguida, 1, 6, 1. E, por fim, cômodo 4 com aumento desses 15, né? 15 é da suíte, ó, 15 watts. Então, com essa sequência de aumentos, né, nós vamos ter lá o acumulado, né, energia acumulada, e a alternativa que dá a essa sequência de deslocamentos é a letra A. 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Na hora da prova, você poderia, na verdade, analisar só os 3 primeiros, já é o suficiente aí, né? 3 ou 4 primeiros, para você poder matar a questão. Você fica aqui entre A e C, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem que vir até o fim, tá? Ele para justamente no 4. Essa questão teria que analisar, então, toda a sequência de deslocamentos pelo cômodo, o que não é difícil. É só olhar o aumento de um para o outro e olhar qual foi o cômodo utilizado para esse aumento de energia. Beleza? Próxima questão, Enem 2016. O cultivo de uma flor rara só é viável se, do mês do plantio para o mês subsequente, o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. Primeira, a variação do nível de chuvas, que é a pluviosidade nesses meses, não for superior a 50. Beleza. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Um floricultor pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Vamos lá. Então, nós temos aqui, né, os meses maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro até maio, tá? E a variação da pluviosidade e da temperatura. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi, bom, primeiro, habilidade 26. Nós temos que olhar para esse gráfico e procurar a tal da situação favorável, certo? Para isso, eu tenho que me atentar àqueles 3 itens. Então, olha só. Se a gente analisar o mês de janeiro, a temperatura mínima é maior do que 15 graus. A variação de pluviosidade entre janeiro e o mês subsequente, lembra que é o de fevereiro, ela é menor do que 50, tudo bem? É só analisar essa diferença. Deixa eu colocar aqui a flechinha, é só analisar essa diferença, que é menor que 50. E o aumento da temperatura máxima entre janeiro e fevereiro também, né, olhando também na temperatura, tá? Também é inferior a 5 graus. Beleza. Consequentemente, o mês deve ser o de janeiro. Então, nesse mês de janeiro, as 3 condições são satisfeitas e esse deve ser o mês escolhido para ser efetuado o plantio. Tudo bem? Próxima questão, Enem 2015. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: via correios, juntando embalagens ou recortando códigos de barra, via internet, cadastrando-se no site da empresa, a marca promotora, via mídias sociais, que são as redes sociais, via SMS, que é a mensagem por celular, ou TV e rádio, rádio e TV. E aí tem os gráficos, né,
ou o gráfico, né, da participação em promoções do tipo sorteio ou concurso em uma região. Tá ali o percentual, tá? E as classes A, B, C e D. Vamos lá. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B, A/B, e uma categoria nas classes C e D, C/D. De acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A, B e C, D, a empresa deve realizar a promoção respectivamente via a... Olha aí a habilidade 26. Você vai olhar para o gráfico e vai procurar a situação que melhor favorece o que está sendo pedido, né? Então, uma nas classes A, B e a outra para as classes C e D. Olha o que a gente vai perceber. Basicamente, para as classes A e B, a barra mais elevada é a da internet. Já nas classes C e D, a barra mais elevada, né, vai ser a de correios. Então, para as classes A e B, a empresa deve procurar a internet, e para as classes C e D deve ser feita uma postagem via correios. Tudo bem? Alternativa que se adequa à situação, D, respectivamente. Tudo bem? Então, primeiro A e B e depois C e D. Tem que prestar muita atenção nessa informação para não anotar a alternativa errada. Então, letra B, internet para as classes A e B e correios para as classes C e D. Essa deve ser a escolha. Vamos lá. Enem 2010. Eu já dei uma passadinha sobre as habilidades 24, 25 e 26. Agora temos algumas questões que também vão depender dessas habilidades, mas não diretamente, não apenas dessas habilidades 24, 25 e 26. Tudo bem? Nessa questão do Enem de 2010 é pedido o cálculo de uma probabilidade. E nós temos, né, dados em tabela. Vamos lá. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Então, tem ali o quadro com o tamanho dos calçados, né? 39, 38, 37, 36, 35. E o número de funcionárias, 1, 10, 3, 5 e 6. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade dela calçar 38 é... Vamos perceber que aqui nós temos uma habilidade 25. Eu tenho dados em tabela e preciso utilizar conceitos matemáticos, meus conhecimentos matemáticos, para solucionar, né, para resolver uma solução, uma situação, problema. Certo? Então, temos aqui o cálculo de uma probabilidade. Essa probabilidade, vamos lembrar, ela é do tipo condicional, tudo bem? Ele dá aqui essa condição, sabendo que ela tem calçado maior que 36. Então, qual é a probabilidade dela calçar 38? Mas é uma probabilidade condicional bastante simples, né? Você já tem os dados em tabela, é só montar essa probabilidade. Olha só. Então, a probabilidade dela calçar 38, temos aqui, né, 10, né, que é o número de funcionários, tudo bem? Já sabendo que ela tem um calçado maior do que 36, né? Então, maior que 36, nós temos esses tamanhos aqui, tá? Essa quantidade de funcionários, na verdade, né? 1, 10 e 3 para os três últimos tamanhos de calçado. Então, você vai fazer direto. Temos aqui 10 casos favorecendo, tá? Num total de 14. Probabilidade 10 sobre 14, claro, simplifica essa fração. E nós temos aqui como resultado a probabilidade 5 sobre 7, tá? 5 sétimos é a probabilidade, então, de escolher uma funcionária ao acaso, já sabendo que ela calça mais do que 36. Então, eu estou eliminando, né, quem calça ali 36 e 35, tudo bem? A probabilidade dela calçar 38, 10 em 14 ou ainda 5 sobre 7. Alternativa D.
Outra questão interessantíssima aqui para a gente fazer uma análise sobre gráficos, tabelas, tá? Olha só, essa do Enem de 2011. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então tem ali dia 1, 15,5, dia 3, 14, até o dia 29 com 16 graus Celsius. Legal. Aí olha só o que ele pede. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a... Bom, temos aqui então fazer um estudo estatístico básico sobre esses dados na tabela, né? Preciso encontrar a média, a mediana e a moda. Então, recordando, aqui a habilidade 25, claro, né? Estou utilizando aqui meus conhecimentos sobre estatística agora para solucionar o problema. Lembrando, então, cálculo da média, posso indicar aqui por x barra, tem que somar todos os números e dividir por 15. Então, você soma lá 15,5, 14, 13,5, 18, soma até o 16. Se não errar nada, você vai chegar ali 255 dividido por 15. Chegou aqui, faz com atenção a divisão, 255 dividido por 15, beleza. Chegamos na média 17, que alegria. Deixa eu ver se eu consigo eliminar alguma alternativa. Pode ser letra A, pode ser letra B, pode ser letra C, pode ser letra D e pode ser letra E. Ou seja, fez conta à toa aqui, né, pessoal? Então, é muito importante que você analise as alternativas antes de começar a fazer os cálculos. Se você olhar letra A, B, C, D, E, a média é a mesma, então não vou calcular a média, certo? A média eu já sei que é 17. Olha o tempo que a gente perde calculando essa média, tudo bem? Então, olhar para a questão como um todo e não só ficar focado, pergunta, olhar para o gráfico, procurar a resposta, olhar para a questão como um todo é muito importante também na prova do Enem. Então, a média é 17, não precisava calcular, né? Para obtermos a mediana, a gente tem que dispor os dados, né, em ordem crescente ou decrescente, tá? Então, você vai dispor lá os dados e vai procurar o termo central, tudo bem? Como eu tenho um número ímpar de termos, a mediana é o termo central, né, que vale, então, 18, certo? Encontramos ali o termo central, 18 graus Celsius. Só lembrando, se eu tivesse uma distribuição com um número par de termos, você ia pegar os dois termos centrais e ia fazer uma média aritmética, tudo bem? Soma e divide por 2. Legal. E muitas vezes, quando você soma e divide por 2, né, o valor desse resultado, muitas vezes é um valor que não está na sua amostra, tá? Não, é um dado que não está ali, mas é a mediana, tá? Então, encontramos a mediana 18 graus Celsius. Moda fácil. A moda é 13,5, a temperatura que apresenta a maior frequência. É só procurar aqui, ó, 13,5, 13,5, 13,5 e aqui 13,5 de novo. Então, 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Então, a temperatura de maior frequência na tabela, com certeza, é a moda. Tudo bem? Respectivamente, então, temos alternativa B, 17 a média, 18, termo central, nossa mediana, e 13,5 graus Celsius a moda da nossa distribuição, tudo bem? Então, como eu disse, uma questão que depende aqui da habilidade 25 e de outras habilidades, como cálculo de probabilidade, como cálculos estatísticos, tá? E uma questão muito interessante para chamar a questão da análise sobre a questão e das alternativas. Até coloquei aqui como observação, tá? Então, atenção, observe as alternativas das questões antes de iniciar os cálculos. Muitas vezes você não tem que fazer o cálculo, tá? E muitas vezes tem gente que perde tempo em prova justamente fazendo conta que não é para ser feita, tá? Então, essa questão de 2011 do Enem é muito boa para chamar a atenção com relação a isso. Certo, pessoal?
Bons estudos! Olha aí, sempre terminando com uma frase, né? A persistência é o melhor caminho do êxito. Charlie Chaplin. Tudo bem? Meus queridos, obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço, bons estudos, contem comigo e façam uma excelente prova do Enem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Já já estamos junto. Valeu!